Bom dia, bem-vindos a mais um Conexão Tintas Renner. Hoje a gente tem um assunto para o nosso público influenciador aí, que são os pintores, e espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados, né, que são referentes às próximas lives, que serão na quarta, com a Bruna Spader, falando sobre arquitetura, sobre dicas de como a gente organizar nossa casa na quarentena. E na sexta-feira, com Douglas Toledo, falando sobre o Gold, o nosso produto aí, e falando sobre acabamentos, né? Então, espero vocês na quarta e na sexta também. Hoje a gente tem o Daniel, que é figura conhecida aí de muita gente que tem um contato mais próximo com a Tintas Renner. Vai falar um pouco sobre o pintor empreendedor, um curso que foi pioneiro, né, aí no ramo de tintas da Tintas Renner. Enfim, o Daniel vai falar um pouco mais. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem aí com a gente até o final. E Dani, só vou pedir pra te me dar um oizinho pra eu te achar e te conectar aí na live. No final, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar na caixinha ou aqui nos comentários mesmo, e a gente vai interagindo com vocês. Deixa eu ver se eu acho o Dani aqui. É isso, gente. Espero que vocês gostem. As lives, elas já estão disponíveis no nosso IGTV, da Maísa, do Plínio, do Ricardo, do Lucas, que foi na sexta. Então, vocês podem ir lá compartilhar, ver de novo, certo? Dani, oi. Vamos lá. Oi, Dani. Bom Oi, dia. tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Olá, tudo bem? Estamos aí, vamos lá, então, que bom estar aí com vocês aí, e a gente poder compartilhar um pouquinho aí do pintor empreendedor, e aí também aí a gente avançar um pouquinho mais aí nesses Certo, Dani, conteúdos. só vira Legal, tua câmera obrigado. pra gente te ver aí do ângulo certinho. Ela tá na horizontal, ela tá na vertical, né? Vira ela na Ok. horizontal. Tá na horizontal, precisa deixar na vertical? Tá na Isso, na horizontal, vertical. quer que deixe na vertical? Deixa eu tentar aqui então. Tá bom. Ok. Vê se tu consegue encaixar aí. Tá? Vamos tentar aqui. Problema. Fica à vontade, pode ficar tranquilo. O Dani tem material também pra mostrar, então vai ser melhor de deixar assim pra vocês conseguirem enxergar. Sim, tô Tá te vendo vendo, tá direitinho? ótimo. Só pra virar pro pessoal conseguir enxergar aí quando tu colocar a tua tela. Tá ótimo. Tá, fica à vontade. Só ver aqui, tentar colocar aqui certinho. Tá ótimo, acho que assim Consegue fica legal. ficar tranquilo assim, não vai te atrapalhar aí pra mostrar o material. Beleza. Não, vamos lá, vamos conversando. Eu tinha tentado ajustar aqui. Tem um pouquinho de vento, mas a gente vai Dani, conversando. a Aí, não gente tem já te galho. conhece, né? Tem muita gente aqui que tá na live Diga. que te conhece, mas tem um pessoal que ainda não queria que tu te apresentasse. Não, tô vendo aí, pessoal. Não, tô vendo aí, que legal ver o pessoal aí. Sou Daniel, né? Trabalho na empresa desde 2002. Hoje estou, né, supervisionando o time de treinadores. A gente começou aí essa jornada aí de tinta na parte de laboratório, né, formulação, depois ali a parte de treinamentos. Aí hoje a gente está com esse time aí maravilhoso aí de treinadores e treinadoras. Então a gente está fazendo esse trabalho em parceria com outros treinadores também, né? Hoje nós estamos fazendo parceria com o pessoal do México,
essa mesma filosofia a gente tem, né, o pessoal tem desenvolvido na América Central, e aqui na América do Sul a gente tem desenvolvido aí também nos países, aí no Uruguai, no Paraguai, no Brasil todo aqui também. Então a gente tem aí na Bolívia, tem alunos no Chile, né? Então a gente vai um pouquinho desse pintor empreendedor, é um pouquinho de cada pintor e pintora aí que a gente teve contato. Dani. Aproveitando também aí a fala sobre pintores, a gente também tem aí uma ferramenta exclusiva da Tintas Renner para cartão de visita, né? Então a gente tem o Estamos Juntos, então para quem não conhece também depois a gente pode deixar um link para vocês no final da live. O Dani tem um material também para compartilhar com a gente. Hoje o assunto é 10 características do pintor empreendedor. Dani, eu vou deixar tudo contigo aí e a gente vai interagindo conforme as deixas. Não, beleza. Então, o que a gente viu, né, e desenvolveu, né, junto com o time de treinadores e treinadoras, começou a notar características, né, e demandas do mercado. Então, a ideia hoje é a gente comentar um pouquinho das características desse pintor, dessa pintora empreendedora que a gente tem notado durante os cursos. Então, queria agradecer muito aí, né, todo o time de treinadores. Então, a gente tem aí a parte, né, do digital hoje muito bem desenvolvido, né? Quem toca é a treinadora Roberta. Então, depois eu vou mostrar um pouquinho da nossa plataforma. Treinamentos na fábrica, aí muito bem conduzido pela Tamara. Nós temos aí 5 treinadores que rodam aí o país, né? Também ajudo eles em algumas situações. Mas aí temos o Alfredo, né? Temos o Lucas, o Daniel Marco. Dani. Deu uma travadinha, Oi, Dani. diga. Eu acho que voltou, pessoal. Travadinha? Nos avisem legal. aí nos comentários se tá tudo certo, tá? Tá, beleza, isso aí. Então, a gente precisa trabalhar muito, né? E com o time a gente tenta entender quem é esse pintor, quem é essa pintora, que mudou muito nesses últimos anos. Então, vamos pensar um pouquinho junto aí. Eu queria ver com vocês. Características do pintor empreendedor. Eu queria ver se vocês concordam comigo. Ele destrói o senso comum através de novas formas e usos de ferramentas e materiais. Isso é uma característica que a gente tem notado, né, junto com o time. O pintor está inovando. A gente começa a ver o pintor, né, compartilhando nas redes sociais, a gente vê o pintor nos treinamentos, a gente vê o pintor e a pintora buscando qualificação. Só que, olha só que interessante, esse processo de destruir o senso comum, para a gente conseguir entender esse pintor, a gente precisa lá em Schumpeter, a gente tem que ir lá na administração, a gente tem que ir lá na economia, para a gente começar a entender esse profissional que tá buscando coisas novas. Então, a gente tem notado que cada vez mais a gente precisa estar adaptado. Olha só, então, o primeiro, ele destrói o senso comum. A gente está vendo cada dia pintores e pintoras fazendo algo novo. Pintores e pintoras inovando. Segunda característica, é aquele que faz acontecer e antecipa os fatos. Ele tem uma visão do futuro. O que a gente precisa? Para a gente poder entender o mercado agora, a gente tem que entender em profundidade essa segunda característica do pintor e da pintora empreendedora. Hoje em dia eles fazem acontecer, ele é que puxa a mudança, né? Então, nas outras décadas, a empresa, né, a indústria puxava. Hoje não, a visão de futuro está com o pintor e com a pintora. Só que para a gente entender isso, aí a gente começa a ver que quem faz acontecer, aí a gente pode ir lá, né, o professor Dornelas, então na parte de administração, a gente começa a entender que esse pintor, essa pintora é um agente, né, de modificação do mercado. Olha só que interessante, vamos ver aí, outra característica importante, está sempre buscando a mudança, reage a ela, explora como sendo uma oportunidade. Quanto mais a gente entra em contato com pintores e com pintoras, a gente nota que as gerações novas, elas vêm vindo com essa situação de explorar o novo. Elas querem buscar oportunidade.
Então, a gente precisa remodelar todo o nosso tipo de treinamento, todos os nossos conteúdos, para não ser mais reativo. Então, a gente precisa explorar e mostrar como se pode fazer de acordo com esse anseio. Então, muitas vezes, esse pintor, essa pintora tem uma ideia, tem um insight, e aí a gente está ali, né, no dia a dia para ajudá-los, com os nossos produtos, a conseguir fazer aquela situação nova, aquele projeto novo, conseguir reduzir tempo. Então, a gente precisa dar esse apoio para ele, porque ele está sempre buscando a mudança. Como é que ele pode fazer em menos tempo? Como é que ele pode fazer para economizar? Como é que ele pode fazer, né, para conseguir comprar uma ferramenta nova? E isso é o que a gente está buscando. Só que essa situação, né, de buscar a mudança, isso é empreendedorismo puro. A gente vê lá em Drucker, né, na literatura, pai da administração. A gente começa a ver que esse profissional de pintura, ele está cada vez mais antenado. E qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer com que, através do conhecimento, ele comece a entender aqueles insights e consiga fazer um caminho mais curto. Depois a gente tem o que eu falo, né, vendo os pintores e as pintoras, né, nesse mundão afora, a gente nota que a quarta característica, eles são, né, elas são pessoas extremamente felizes. Uma coisa que a gente nota, uma esperança, né? Eles, a cada conteúdo, a cada situação nova, a cada conhecimento novo, eles se enchem de felicidade. Por quê? Porque muitas vezes eles já estão com aquele conhecimento, né, aquilo na prática, e a gente mostra o porquê. E aí ele, poxa vida, quando ele sai de um encontro conosco, ele está renovado, ela está renovada. E a gente se carrega com isso, a gente sai, né, extremamente feliz, eles energizam a gente. Então, grande parte, né, do que eu falo muito para o time de treinadores, o que faz a gente acordar de manhã, sair, né, passar o dia inteiro ali junto com eles, né, isso é a felicidade. Eles passam isso, eles nos energizam muito. Esse pintor empreendedor, essa pintora empreendedora tem muito essa quarta característica. A quinta, né, também muito importante, eles são extremamente otimistas. A gente aprende muito com os pintores empreendedores, com a pintora empreendedora, que tem um otimismo muito grande. Olha só que interessante, eles pegam, né, viajam, vêm atrás do conhecimento, eles trabalham o dia inteiro, muitas vezes os encontros são à noite, eles nos energizam com otimismo. Isso é muito importante porque, gente, essa característica de empreendedorismo, a gente precisa ser automotivado, a gente precisa fazer com que, né, aquele nosso sonho não seja derrubado por qualquer dificuldade. E essa parte de otimismo a gente nota principalmente, muito. Dani, né? Determinado. Gente, principalmente nessa época de crise, quarentena, é bem importante a gente estar motivado, né? Total, e a gente aprende muito esse otimismo, né? Porque junto à sexta característica que a gente nota muito nesses profissionais é a determinação. A gente fez, só para vocês terem uma ideia, né? Agora esse último pintor empreendedor em outubro, né, junto com a Tamara, com o time, uma semana antes a gente fez uma jornada pelo interior do Uruguai. O pessoal viajou 500, 600 quilômetros até Montevidéu e depois saiu de Montevidéu para vir para Gravataí. Tem pessoal que pega ônibus, né, do oeste, do Paraná, Santa Catarina. Isso é determinação. Isso a gente encontra em empreendedores. O mais legal é que todo mundo que entra em contato conosco, com o time, começa a se identificar com o empreendedorismo porque a gente mostra que eles no dia a dia já são. O que falta, né, é só ligar aqueles pontos que eles já têm. Então, determinação, assim, a gente nota, né, muito nesse pintor, nessa pintora, que viajam muitas vezes, né, deixando para trás uma obra, deixando para trás, né, um rendimento naquela semana para buscar conhecimento. Então, a gente aprende muito com eles. Sétima característica, abundantes. Eu nunca vi, né, uma fonte, né, nós temos treinamentos também para vendedores, e esses alunos, eles são uma fonte riquíssima de conhecimento, eles são uma fonte riquíssima
né, de boas práticas. Muito do que a gente ensina, a gente aprende no dia a dia com eles, a gente vai buscar, né, aquela fundamentação para tentar entender o que aquele profissional ali na frente está precisando e está demandando. Essa abundância. E aí, quando a gente pega alguém feliz, otimista, determinado e abundante, segundo, né, o autor Caio Carneiro, a gente tem uma pessoa, né, extremamente feliz, otimista, abundante. Então, gente, vocês nos energizam muito. Isso é muito bacana. Tudo isso, né, tá presente no pintor empreendedor, na pintora empreendedora, naquele que estão fazendo diferença no mercado. A gente nota muitas vezes o pessoal fazendo lives, a gente nota o pessoal compartilhando conhecimento. Isso é uma prática empreendedora. Isso faz com que a gente tenha que se reinventar todo dia. Olha só que interessante, a gente tenta ver, né, para tentar traçar um paralelo, para tentar entender, a gente começa a ver também que existem 3 grandes fatores, os últimos 3, para fechar as 10 características. O pintor, a pintora, empreendedor, ela é visionária. Ele é visionário. Ele tem uma visão de futuro. Ele está tentando buscar dia a dia, compartilhando com os colegas nas redes sociais, compartilhando nos cursos, nas palestras, compartilhando nas redes sociais nossas, né, Facebook, pelo e-mail. Ele tenta, né, pelos nossos grupos de WhatsApp, passar essa visão de um profissional diferente, um profissional uniformizado, um profissional organizado, um profissional que está na frente, não simplesmente fazendo uma tarefa, mas desempenhando aquilo com uma técnica apurada. Então isso é uma visão, isso é muito bonito da gente ver, né? Porque faz parte do nosso trabalho ajudá-los a conseguir alcançar essa visão, e a gente trabalha dia e noite para isso. A 9, afetivos. Uma coisa muito importante que a gente pratica, né, nos nossos treinamentos, a questão do acolhimento, mas isso a gente aprende com eles. Essa afetividade a gente consegue ver nos grupos, a gente consegue ver naquele pintor que conseguiu fazer uma técnica nova, que conseguiu verificar como é que ganha tempo no lixamento, como é que faz menos sujeira na hora do lixamento, por exemplo. E isso eles passam com uma vontade muito grande de ajudar. Então a gente começa a notar que esse grupo de pintores empreendedores, eles têm isso, né, no DNA deles. E isso faz com que a gente consiga ver essa diferença, né, de resultado prático, de orçamentos ganhos, de trabalho mais bem feito, né? E a décima característica, né? Ele é um treinador e ele é um coach. Esse pintor, essa pintora empreendedora, a gente consegue notar essa característica de liderança. Muitos deles, né, estão em movimentos, em grupos de aprendizagem, muitos deles estão fazendo essa diferença. E aí o nosso papel é estar junto para poder auxiliá-los, né? Então já passou a época que a gente vai ensinar eles a pintar. A gente vai ensiná-los a pintar, a gente vai ajudá-los a entender que eles são empreendedores. A gente vai dar conhecimento, né? Vai dar aquela informação necessária para eles irem para o próximo nível. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Só que aí, para a gente entender esse pintor, essa pintora, a gente tem que, né, ler Daniel Goleman, né, lá no Liderança que Gera Resultado. A gente tem que buscar esse entendimento desse novo profissional que está aparecendo. Isso faz com que a gente tenha que buscar, né, como time de treinamento, time de capacitação, muito. A gente tem que estar sempre tentando entender e ver quais são as demandas, ver o que eles estão buscando realmente. Uma outra situação também que a gente, né, no dia a dia, a gente tem que agradecer também o apoio. Toda a nossa empresa vive isso. Toda a nossa empresa sente o profissional como o empreendedor. Toda a nossa empresa acolhe esse profissional. Então não é algo que a gente fala só da boca para fora, a gente vive isso. Então toda a nossa força de vendas, né, na execução, todos os nossos promotores, todos eles no dia a dia sendo multiplicadores, nossa empresa vive isso.
nós temos histórico muito longo de treinamentos, de acompanhamento, né, junto com assistência técnica. Então, fica esse meu abraço para todos os profissionais, tanto externos quanto internos, né, de apoio das Tintas Renner, porque a gente consegue viver isso. Então, esse pintor, essa pintora empreendedora consegue se ver acolhida, né, na nossa empresa. Então, essas 10 características faz com que esse pintor, essa pintora, utilize a sua técnica, utilize a sua experiência para gerar negócios. É notório a gente conseguir notar essa diferença, né, entre 10 anos, 15 anos para hoje. O pintor está buscando conhecimento, o pintor está buscando ferramentas, e ele notou o seguinte, que ele pode começar com um pincel e com um rolo emprestado, e em pouco tempo ele pode ser um microempreendedor individual, depois ele pode ter, né, a sua microempresa. Ele sabe que o que ele ganha, ele precisa economizar, ele sabe que o que ele ganha, ele precisa não ter desperdícios. Então, nos nossos cursos aqui, a gente tenta mostrar o uso dos nossos produtos para ele ter uma perícia, né, para ele saber como fazer, o que fazer na preparação, na pré-pintura, na pintura. Ele saiba como corrigir um problema. E aí a gente tem tantos os módulos, né, presenciais quanto módulos no EAD. Então, hoje, a gente disponibiliza no EAD módulos para esse empreendedor, para essa empreendedora, começar do zero, sabendo o que é uma patologia, conhecendo o programa de qualidade, conhecendo, né, o que é realmente um pintor, o que precisa, a partir de como, né, como se vestir, de como fazer cotação, quais são os EPIs necessários, o que é necessário para cada superfície. E a gente faz esse trabalho de acompanhamento presencial também. Então, a gente disponibiliza hoje, né, esse pacote de conhecimento integral, para ele ser um profissional completo, um profissional que, para fazer uma cotação, ele precisa conhecimento de Excel. A gente deixa lá uma trilha de conhecimento de Excel. A gente faz esse treinamento de como abordar o cliente, de como identificar o tipo de cliente, os clientes emocionais, os racionais, né, os mais rápidos, os mais lentos, como é que ele vai se portar com isso? A gente faz, e aí é uma coisa muito bacana, Cássia, da gente no dia a dia, a gente consegue notar que os nossos alunos, muitas vezes, eles mandam para a gente: terminei o ensino fundamental, agora estou fazendo o ensino médio, entrei na faculdade. A gente consegue ter aí vários pintores, a gente acompanha os alunos, vários pintores fazendo graduação, vários pintores ganhando e economizando, vários pintores que começaram com pincel e com rolo, que eles já estão indo para pintura mecanizada. A gente vai desenvolvendo os produtos, gente, sempre visando o tempo. O tempo é o que faz o empreendedor evoluir, é o que faz o empreendedor ter menos prejuízo, ter menos desperdício. Imagina o seguinte: eu tenho um produto, né? Se o pintor que é normal, do dia a dia, que ele não é empreendedor, que ele não está buscando informação, ele vai buscar um galão, né? Eu vou pintar, eu quero economizar. Então, se eu tenho um galão de nível standard, está na faixa de R$60, olha só, eu tenho um galão aqui que ele está na faixa de 40, de R$50. Então, vou economizar R$10. Só que o pintor empreendedor, aquele que está buscando informação, aquele que está junto conosco, ele já sabe que ele precisa de 2 galões de um econômico para fazer o que um de standard faz. Então, 2 galões de 47 é mais caro, né, do que um galão de standard, na média de 62, 60. Isso faz com que ele ganhe tempo. Aquele tempo que ele estava com outro galão aplicando, ele já está numa outra obra. O metro quadrado pintado é o que faz também virar o jogo. Os nossos pintores, eles conhecem, né, tão profundamente o nosso produto,
que ele consegue dar a informação para o dono da casa, para a dona da casa, do porquê que ele comprando um produto premium ou super premium, ele vai economizar. Por quê? Ele vai ter menos tempo na obra, ele vai dar menos demãos, em 3 horas não tem cheiro, quando o cliente chegar já não vai ter cheiro em casa. Ele tem funcionalidade, ele tem 5 anos, né, de durabilidade, tem a tinta de 8, tem a tinta de 10 anos. Ele sabe mostrar para o cliente, e ele mostra no galão, ele tem todas as informações de boletim técnico, né, todas as informações do galão, que com aquele produto premium, com aquele recolor, né, ele vai ter lá um silicone. Aquele silicone vai fazer com que fique, né, leve muito mais tempo para sujar, a própria água vai lavando a parede. Então, o nosso pintor, o pintor empreendedor, que passa pelos nossos treinamentos, né, tanto desde o mais básico, que são as 6 informações, que é ler a lata, até, né, os níveis mais avançados de como calcular, de como fazer, né, a cotação, esse pintor ele domina, né, técnicas tanto do produto quanto de venda do próprio trabalho. Então, é muito satisfatório para nós, como time, quando a gente faz as reuniões, de ver que o pintor e qualquer aluno que passa por nós, né, ele sai mais feliz, ele sai com mais esperança. Por quê? Porque através do conhecimento, ele já sai com novos sonhos, ele sabe o que ele vai poder fazer, né, e como ele encantar o cliente. Então, isso para nós não tem preço. Eu queria deixar esse registro, né, que para nós, o nosso combustível é esse pintor e essa pintora saindo feliz, né? Eu acho que eu tenho ainda um tempinho. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. A gente recebe com bastante frequência, claro, né, do público nas redes sociais, enfim, quando eles veem ali a parte da capacitação, muita gente pergunta o que precisa para começar, se eu quero, né, aprender uma nova função, como eu começo, quais são os passos que eu devo, né, fazer. Eu queria que tu falasse um pouco do EAD, né, que eu acho que seria o primeiro passo, e explicar aí para o pessoal como é que funciona, e se todo mundo pode fazer, quem pode fazer. E queria deixar um abraço também pro pessoal do MBPM, que está interagindo bastante aí, já tinha comentado e compartilhado também os nossos posts. Obrigada, pessoal, aí por estarem acompanhando. E é isso, Dani, eu queria que tu falasse um pouco aí de como começar nessa nova função, né, nesse novo trabalho. Legal. Gente, nós estamos passando, né, por uma fase assim, de uma revolução muito grande, de uma inovação muito grande. Então, nós temos treinamentos desde quem quer aprender uma profissão, então quero começar do zero, até como pessoas que já têm aí seus 5, 10, 20 anos de profissão. Então, é bacana quando a gente olha, né, durante o treinamento, que o pessoal mais antigo comenta, poxa vida, eu não tinha esse olhar. E aí, muitas vezes, quando eles saem, aquela pessoa que entra às vezes, né, fica quietinha, eu não sei, é a primeira vez que eu faço algum treinamento para pintura, e ambos saem felizes e com sonhos similares. Tudo isso por quê, gente? Não é simplesmente pintura, é atendimento ao cliente. Então, você pode ter experiência, você pode não ter experiência, você pode estar fazendo uma reciclagem conosco ou iniciando um processo, né? Então, a gente tem um nivelamento, começa, né, as escadas, então a gente começa desde o básico, 6 informações da aplicação de produto, e a gente vai evoluindo junto. Esse ano aí, né, já tivemos aí os workshops, né, então tem um conhecimento continuado durante o ano. O ideal é iniciar sempre pelo EAD. A gente disponibiliza trilhas de conhecimento, né, que fazem iniciar o sonho. Faz a pessoa ter contato com novas informações, faz a pessoa abrir os horizontes. E quando ela chega lá conosco, o nosso papel é de ser um facilitador naquele processo, de fazê-la ligar aqueles pontos, de mostrar os nossos produtos,
É bacana quando a gente vê, né, um cliente tendo contato pela primeira vez com o nosso produto e ele falando, nossa, como é bom, nossa, que legal, com isso aqui, com essa visão, eu nunca tinha parado para pensar, com essa visão eu vou economizar tempo, aquele gasto a mais, né? Então, o ideal sempre é iniciar pelo EAD. Nós temos videoaulas, nós temos pílulas de conhecimento, nós temos uma treinadora, que é a treinadora Roberta, focada nisso, né? Então, de dar apoio, tem as perguntas dos fóruns. Então, você não tem um treinamento seco, né? Você tem um treinamento humano, personalizado, que faz com que quando você chega, né, num treinamento nosso, numa palestra nossa na loja, na fábrica, nos regionais, faz com que você já venha, né, explodindo, tirando dúvidas. Então, o ideal sempre é fazer esse funil, ter contato com Excel, a gente tem módulo de inglês básico, a gente faz ali a questão de motivação agora, né, nesse tempo de crise, motivação e produtividade em tempo de crise, como fazer, né, para usar o Facebook, usar as redes sociais para poder demonstrar né, o trabalho de vocês. A gente, que nem você comentou, Cássia, a gente tem o hashtag Estamos Juntos, você faz seu cartão virtual. Então, a gente começa a ver que em um curto espaço de tempo, aquele grupo de pessoas ele está diferente. Aquele grupo de pessoas ele está com instrumentalização. Então, o nosso EAD ele é gratuito, né? Plataforma tanto iOS, né, como Android. Você baixa pelo telefone, você faz, né, o seu cadastro e depois a gente pega, monitora você, a gente pega e faz todo, né, somos tutores desse ensino, né, que você vai fazendo. E aí a gente vai trazendo as trilhas e aí a gente vai desenvolvendo. E aí dentro dessa trilha tem os presenciais, que pode ser na região, né? Existem locais, a gente fica muito orgulhoso, tem locais onde a gente tem aluno, né, que ainda não tem tintas Renner, mas a pintora já está pedindo, então a gente vai, né, ao encontro desse grupo de consumidores. Estudem, nos chamem, a gente faz, né, treinamentos para pintores de movimento, para pintores de grupo de aprendizagem, para pintores e pintoras que não conhecem ainda nenhum movimento. A gente está no campo, e essa jornada, iniciando pelo EAD, abrindo os horizontes, para depois a gente mostrar os protocolos, para depois a gente mostrar os produtos, faz com que a gente ganhe tempo. Hoje em dia, tempo é fator, né, desse pintor, dessa pintora empreendedora, fator preponderante. A gente já tem uma pergunta aqui. Eu queria só para vocês, assim. A gente tem uma pergunta da Letícia, aqui, qual é o curso que tu recomendaria, Dani, para quem ainda não começou no EAD? Nesse momento, para iniciar na trilha de boas-vindas, motivação e produtividade em tempos de crise. Depois a gente iniciaria, né, com esse e faria depois os módulos que tem lá, o módulo de patologia, né, para entender, poxa vida, eu tenho mofo. O que é mofo? Mofo tem essa cara. O que eu faço? Eu preciso ter a preparação, a pré-pintura e a pintura. Agora eu tenho descascamento. Mas o que é isso? E aí a gente vai fazendo, né, essa trilha de conhecimento. Motivação e produtividade em tempos de crise, para dar aquela motivada, o módulo de patologia, depois o módulo de pintor profissional. Só aí a gente tem 4 diplomas. Todos os nossos conteúdos, você, mesmo fazendo EAD, você faz ele e depois tem fazendo, né, completando, tendo aprovação, você pode imprimir um PDF certificado certinho, com autorização, e aí, quando você terminar isso, você manda né, no fórum, ou bota nos grupos, bota no nosso Facebook da capacitação, você pede o treinamento. Quando é que tem treinamento? Quando a gente voltar, agora a gente está fazendo home office, quando a gente voltar tem treinamento na fábrica, treinadora Tamara tem bolsa de estudo, nós pagamos para alguns alunos, né, dentro daquele mês, alimentação, hospedagem, o único custo de ida e volta, né? Mas o hotel, alimentação, a gente dá esse incentivo. É uma jornada, gente. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto, né, começou em 2016.
primeiro ano a gente fez mais de 1.000 pessoas, o segundo mais de 5.000, depois mais. Quando a gente soma, gente, já são quase 40.000 pessoas. É quase um jogo de futebol de campeonato brasileiro, de pessoas que estão melhores, de pessoas que vão além, de pessoas com sonho. Então, olha só, o pintor, a pintora que faz treinamento conosco, a gente tem vários tipos de pintores, tá? Tem aquele que é focado no produto. Tem aquele que é focado no cliente. O que a gente quer e o que a gente vai formar é aquele focado no valor, tá? Depois tem aquele que está querendo vender a pintura, ele quer faturar. Tem aquele que quer satisfazer o cliente. E tem aquele que quer transformar o futuro. A gente mostra a inovação, a gente faz explodir a cabeça deles para transformar o futuro. Tem aquele que está focado no consumidor. Tem aquele que quer trabalhar com o consumidor, aquele mais crítico. E tem aquele que está, né, pensando, poxa vida, eu ajudo a transformar, eu ajudo a dar vida para aquele ambiente, então eu estou focado no ser humano. É esse que a gente quer transformar. Tem aquele que está na funcionalidade da tinta. Ele ainda está falando de tinta, né, fosca, tinta semibrilho, tinta acetinada. Tem aquele que é o funcional emocional, que ele já, além de conhecer o produto, ele já estudou conosco combinações de cores, ele já sabe que a cor influencia. Só que a gente quer aquele, né, que é o 3.0, que é aquele que é funcional, ele sabe a funcionalidade da tinta, ele sabe a emoção, ele está ali para promover aquela mudança naquele cliente. Mas ele tem a parte espiritual que não tem nada a ver de esotérico, tem aquela parte do seguinte, ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele sabe por que ele quer fazer aquilo, ele sabe por que ele escolheu a pintura. Ele quer modificar o mundo. Através do trabalho dele, ele quer dar satisfação. Então ele tem um propósito, e aí a gente vai guiando, a gente vai trabalhando. Tem aquele, né, que conhece muito produto. Tem aquele que conhece produto diferenciado, ele sabe das marcas, ele sabe, né, o porquê de cada produto. Só que o que a gente quer fazer é aquele pintor 3.0 que está buscando a experiência. Uma experiência de um produto aplicado da maneira correta, de uma solução de algo que às vezes já tinha 10 anos que estava com problema, de exceder a expectativa. Estava com aquela expectativa, nossa, para essa obra eu vou levar uma semana, o cara entrega em 2 dias. A experiência de conhecer um produto, de comprar bem o produto, do pintor chegar na loja, mostrar, do pintor, né, pedir, e junto a gente faz os treinamentos com os vendedores, né, nas lojas, do pintor, do vendedor, fazer aquela experiência do shopper, fazer aquela experiência do consumidor, dele comprar um produto, comprar um recolor, comprar um gold, saber que ele comprou um produto legal, que não é só tinta aplicada, que tem funcionalidade, isso é experiência. E tem aqueles profissionais, né, que a gente sabe que é só na transação. Então, quer saber a questão de, tô aqui, pintei, quero receber. Tem aqueles que é o relacionamento. O que a gente quer e a gente proporciona, a gente fica feliz, né, que hoje esse pintor 3.0, esse pintor, né, da capacitação Renner, é o pintor da era da colaboração. Então ele vai aprender, ele vai convidar, né, então a gente tem várias lideranças, pintores e pintoras, que fazem os nossos treinamentos, eles vão lá, indicam, eles vão lá e fazem as turmas, e nos ajudam muito. Então, essa situação da gente estar fazendo o treinamento presencial, o treinamento EAD, da gente estar buscando essa formação integral do ser humano, do pintor, né, da pintora, nos enche de orgulho, né, e é algo que está no DNA da nossa empresa, está nos nossos valores, né, está no PPG Way, e é muito bacana quando a gente está lá naquele momento de formatura e a gente vê aquela pessoa renovada, a gente vê aquele profissional com um sonho, aquele olho brilhante. Muito legal, Dani. Acho que todo mundo tem que conhecer aí os nossos cursos, tanto EAD quanto presencial. A Daiane perguntou como a gente faz para participar, então, né, respondendo a Daiane, a gente tem um EAD já disponível no Play Store aí, tanto para iOS quanto para Android. Só ir lá e baixar e conhecer.
E a gente tem também na nossa fábrica, agora a gente está aí. Uhum. Eu vou tentar mostrar agora aqui para vocês. Ó. Então a gente tem aqui, né? Vai ter a plataforma, deixa eu tentar ver aqui. Sim, tá, dá para ver. Conseguiu ver? Tá. Então a gente vem, né? E aí a gente tem na plataforma todos os conteúdos. Então, desde as videoaulas, é super fácil, né? Então, a gente tem algumas videoaulas ali, né? Inclusive da Maísa, que vocês já conheceram. Aí a gente tem os cursos, né? Então, é super fácil, as pílulas de conhecimento, é super fácil. Vocês baixam, colocam lá capacitação Tintas Renner, né? Se é iOS, vocês podem mandar, depois a gente bota o link ali no telefone. Se é iOS, a gente manda um convitinho, manda um QR Code. Isso. Então, gente, é super fácil da gente estar usando. Outra situação, tenho dicas de leitura para vocês. Só rapidamente para vocês não ficarem sem dicas de leitura nessa época de quarentena. Aqui, né, o poder do hábito. Tá, então, dicas de leitura, vocês entram lá na Amazon, acredito que ele ainda esteja lá aberto, então ainda tem lá, vocês conseguem baixar os PDFs, então, dica de leitura para quarentena, poder do hábito, gente, vamos aproveitar todo esse período para a gente poder ter novos conhecimentos e novas atitudes. Esse aqui também, né? Então, são 4 características, né? Então, felicidade, questão de abundância, todas essas características estão nesse livro, bem bacana para vocês olharem. E para os pintores, né, que já são microempreendedores, para os pintores que já têm suas equipes, esse aqui. Então, o Monge Executivo. E depois, né, a gente ainda tem o De Volta ao Mosteiro. Porque vocês aí, quando a gente já inicia lá fazendo a pintura, depois a gente tem 2, 3, 4, 5 ajudantes, aí vocês são a liderança deles, e aí vocês têm que estar, né, preparados para saber o que eles precisam, e aí a gente está aí junto para poder auxiliá-los, né, nesse desenvolvimento. A dica de leitura aí não é só para pintor, viu, gente? Para todo mundo, muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta... Show de bola. Deixa eu só abrir aqui para o pessoal. Se quiserem perguntar, pessoal, podem perguntar por aqui. A gente ainda tem uns minutinhos, a gente tá em 42 minutos aí. Se quiserem perguntar, aproveitem o Daniel. Queria aproveitar, né, agradecer, né, todas as pessoas que entraram, todas as pessoas, né, que deixaram suas perguntas, o que a gente não conseguiu explicar aqui, depois a gente coloca, né, vocês podem entrar pelo Fale Conosco, curtam o nosso Facebook, Capacitação Tintas Renner, curtam, né, a nossa página, né, tintasrenner-deco.com.br, nos sigam, tem o nosso Instagram, né, da Renner, @tintasrenner, né, então coloquem, né, utilizem essas ferramentas, a gente está aqui de braços abertos, né, para vocês. O pessoal está perguntando o nome do aplicativo, é Capacitação Tintas Renner, né, Dani? Capacitação Tintas Renner. Capacitação Tintas Renner. Vocês conseguem buscando Capacitação Tintas Renner. Se vocês têm iOS, né, vocês podem colocar ali no Fale Conosco, então depois ali a gente coloca o telefone 519-9784-5190, que aí eu mando para vocês os links do iOS. Mas ali, quem tem Android, na hora já funciona. Quem tem Android já busca na hora ali na loja de aplicativos. Legal, a gente pode deixar um link para o pessoal. Quem tiver interesse, tiver alguma pergunta para fazer que a gente não conseguiu responder aqui na live, pode deixar no nosso direct que a gente encaminha para o Dani. Fiquem à vontade, compartilhem aí essas dicas. E assim, aproveitar esse momento também para agradecer a todos os alunos, né, todas as lojas parceiras, agradecer a todos os pintores, né, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, de Trinidad e Tobago, do Chile. Então é uma grande família de alunos, né, do Centro de Capacitação, né, e deixo também aqui o meu agradecimento a
toda a equipe Tintas Renner, né, que vive isso, tanto o pessoal interno, o pessoal externo, todo mundo que multiplica os conhecimentos, todo mundo que está no front. E o agradecimento ao time, né, de capacitação, são pessoas especiais que estão todo dia no front, que estão ali junto com a gente para desenvolver esse pessoal. Então, esse é meu agradecimento. E também meu agradecimento a ti, Cássia, pelo convite de estar aqui dividindo um pouquinho desse conhecimento aí, né, que a gente vai vendo dia a dia com os clientes. Obrigada, Dani. A gente que agradece aí tu poder compartilhar um pouco desse curso aí incrível que a gente tem disponível. Queria deixar um convite para as pessoas também conhecerem a nossa fábrica. A gente tem a visita à fábrica, né? Agora no momento não, mas a gente vai ter logo que isso tudo passar. Então conheçam os cursos, curtam a página da capacitação Tintas Renner e fiquem ligados aí nos cursos e todas as dicas que o pessoal tem para vocês. Obrigada, Dani. Show de bola. Um agradecimento, né? E aqui, né, um desejo de muito conhecimento e um futuro muito próspero aí para vocês com base no conhecimento. Vamos aproveitar isso, fazer, né, uma nova história e aproveitar esse período de quarentena para isso. Dedico a todos vocês, então, essa Obrigada, nossa live. Dani. Muito obrigado. Obrigadão. Tchau. Valeu, obrigado. É isso, gente. Aqui a gente está finalizando mais uma live do Conexão Tintas Renner. Curtam a página da capacitação, baixem o aplicativo, conheçam um pouco mais aí dessa nossa plataforma. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem as próximas lives. Na quarta-feira, a Bruna. E na sexta, o Douglas Toledo vai falar com a gente sobre o Gold. E é isso aí, obrigada. Até quarta-feira.